Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, né? Hoje aqui num formato, cara, um pouco mais diferente, né? Num ambiente um pouco mais eh, virtual, né? O costume aqui do canal é sempre trazer vídeos um pouco mais ali com quadro, né? Com exposição, sem muita tecnologia envolvida, né? Mas hoje eu resolvi fazer algo um pouco diferente, né? Estou aqui seguindo com mais uma aula minha, gente, agora sobre o assunto, né, desenvolvido em sala de aula, né, solicitado pelo professor, que é sobre as equações de Maxwell, tá? Aqui eu vou ter um pouco de dificuldade, tá, pessoal, em tentar desenhar aqui algumas coisas, tá certo? Vai ser um pouco mais complicado porque eu não tenho costume em utilizar mesa digitalizadora, essas coisas assim, sabe? Então, releve um pouco. Tá? Ainda tô meio que aprendendo aqui. É, assim, eu sou velho, de certa forma, tá? Bem, gente, o assunto a ser desenvolvido aqui é uma discussão breve, tá? Não vai ser nada muito mega aprofundado aqui, tudo bem? Uma discussão um pouco mais rigorosa, possa ser que seja desenvolvida um pouco mais tarde. Aqui vai ser algo realmente bem resumido, a gente vai partir um pouco aqui, discutir um pouco sobre o assunto, né, que é sobre as equações de Maxwell, falar um pouco, né, dessas equações, né, que foram desenvolvidas e a gente parte para a resolução de alguns exercícios, tudo bem? E os exercícios aqui a serem desenvolvidos foram retirados do livro do David Halliday, tá certo? Aí acho que é a edição 10, tudo bem? Na seção 32 aí, ó, do livro, tudo bem? E essa tabela aqui também foi retirada do mesmo local, tudo bem? Bom, pessoal, para a gente iniciar essa discussão aqui a respeito das leis de Maxwell, é importante ressaltar algumas coisas, tá? É, Na verdade, não são quatro equações, né, como a gente bem conhece, né, como foi exatamente desenvolvido. Na verdade, foram muitas equações, foi uma penca de equações ali, certo? Foi uma série de equações em que se resumiu em quatro equações, né? E essas equações levam o nome de equações de Maxwell, certo? Essas equações elas buscaram, né, vieram com o objetivo de unificar o magnetismo da matéria com os fenômenos relacionados à eletricidade, né? E aí se há a junção do eletromagnetismo, como a gente bem conhece hoje, né? É de fundamental importância, né, para a gente conseguir compreender o funcionamento de diversos dispositivos eletrônicos, né, aí computadores, mouse, teclado, celular, micro-ondas, né, uma série de aparelhos aí que utilizam, né, diversos fenômenos aí relacionados ao eletromagnetismo, certo? Basicamente, falando a respeito das equações, né, as equações, como está bem elencado aqui, né, está resumido nessas integrais aqui, como vocês podem ver, né, é importante ressaltar que aqui nós estamos trabalhando com a versão integral das equações de Maxwell, tá? Existe também a forma diferencial das equações de Maxwell, né? Que aí, né, que vai ter um apelo um pouco maior aí, né, a conceitos mais aprofundados de cálculo vetorial. Essas equações aqui, né, pelo fato de envolver integrações de linha, né, tudo mais, também, né, tem fundamental ligação aí com o cálculo vetorial, mas a gente vai se restringir a essa discussão aqui, tá certo? Então, falando especificamente, né, aqui brevemente sobre a primeira equação, né, que é conhecida aqui como a lei de Gauss para a eletricidade, é basicamente aquela lei lá para o fluxo elétrico, né, que atravessa, né, as linhas de campo elétrico atravessam uma determinada superfície, né, que a gente aprendeu, né, que é a integral de linha, né, uma integral de uma curva fechada pelo produto escalar entre o campo elétrico e um elemento infinitesimal de área. Isso aí tem que ser igual a carga dividido pela permissividade elétrica do meio, né? A Q-env, né? A Q envolvida, por quê? Porque a gente imagina uma superfície gaussiana, né? Uma superfície imaginária, que ela não existe, mas que ela matematicamente faz sentido para a gente utilizar e a gente inclui a carga envolvida pela superfície gaussiana nesse termo aqui, né? O Q-env, né? Q envolvido. Né? E tá aqui logo a descrição, né? Relaciona o fluxo elétrico a cargas elétricas envolvidas, né? Pela superfície que você deseja trabalhar. A segunda é a lei de Gauss para o magnetismo, né? Que ele basicamente diz que simplesmente, né? Observa aqui a diferença, né? Ao invés do campo elétrico, aqui nós temos o campo
magnético, né? É a integral de linha também, faz o produto escalar com um elemento infinitesimal de área, só que tem a condição de que ele é igual a zero, né? Isso aqui é importantíssimo, porque o que é que isso aqui basicamente significa, né? Lá pela lei de Gauss para a eletricidade, né? Nós conseguíamos associar, né? Na verdade, acho que alguma coisa caiu aqui, enfim. Nós conseguimos associar a uma superfície, né? Uma determinada carga que está sendo envolvida por essa superfície. Para o magnetismo não tem como você fazer isso porque não existe monopolos magnéticos, né? Você não tem uma partícula magnética, né? Digamos assim, né? Uma carga magnética, sei lá. E por esse fato, né? Nunca se foi constatado, nunca se foi encontrado, né? Na natureza a existência de monopolos magnéticos, né? E aqui da mesma forma, né, você vai imaginar uma superfície imaginária cobrindo, né, uma determinada região com linhas de campo magnético. E a gente vai ver que isso aí tem implicações importantíssimas, principalmente quando a gente calcular, né? Porque isso aqui, como está na descrição ao lado, ele relaciona o fluxo magnético a cargas magnéticas envolvidas, né? Numa determinada superfície, que atravessa uma determinada superfície. E, basicamente, é, se trata disso, né? Não tem como você associar uma única carga, né? Uma carga magnética, né? É isso que significa essa equação aqui, mas que ela tem uma aplicação muito interessante, tá? Que no exercício a gente vai falar um pouco mais sobre. Nós temos também a lei de Faraday, né? Em que ele afirma que a variação aqui, né? A integral de linha do produto escalar entre o campo elétrico por um elemento infinitesimal de comprimento aqui, né? De uma determinada curva também fechada, né? Olha só a coisa. Isso aqui é igual a menos a taxa de variação do campo magnético, né? Isso está elencado naquele fenômeno que a gente estuda, né? Que a variação do fluxo magnético causa a existência de um campo magnético induzido. Esse campo magnético, por sua vez, ele consegue gerar um campo elétrico, né? E assim vai, né? E de tal maneira que a taxa de variação do fluxo ele se opõe, né, ao campo elétrico induzido, né, no material que você está analisando, né? Basicamente é isso que está condensado nessa equação aqui, né? Relaciona o campo elétrico induzido à variação do fluxo magnético, né? E por último, nós temos a lei de Ampère-Maxwell, né? Que é essa lei gigantesca daqui, ó. Acho que dá para ver muito bem, né? Relaciona o campo magnético induzido à variação do fluxo elétrico e à corrente, né? Ou seja, sempre que você tiver um, um fluxo elétrico variando no tempo, né? Você sempre pode obter um campo magnético induzido. Da mesma maneira que se você tiver corrente elétrica passando no meio que você está analisando, isso também pode gerar campo magnético induzido, porque, né, como a gente já viu, né, corrente elétrica gera movimento de cargas elétricas, que por sua vez geram campos elétricos, e campos elétricos podem induzir a, a existência de campos magnéticos e vice-versa, né? O fato de você ter a variação de um fluxo magnético também implica dizer que gera um campo elétrico induzido, tá certo? E claro, né, a gente tem aqui algumas considerações, por exemplo, se você não tem variação do campo elétrico, né, variação do fluxo elétrico, né, em outras palavras, se esse termo daqui for zero, né, devido à inexistência da variação do campo do fluxo do campo elétrico. Então, isso aqui se reduz à famosíssima lei de Ampère, né? Em que a integral, né, é, de uma superfície fechada do produto escalar entre o campo magnético e o elemento infinitesimal de comprimento é igual a μ0 vezes a carga envolvida, né, pela famosa amperiana, né? Extremamente semelhante ao que temos na lei de Gauss, né? E também, se você não tem carga, ou melhor, carga não, se você não tem corrente elétrica, né, no teu problema, isso aqui se reduz à chamada lei de indução de Maxwell, tudo bem? E aí, né, você consegue generalizar essas duas coisas, junta tudo numa mesma equação, e isso aqui se torna a chamada lei de Ampère-Maxwell, tudo bem? Para a gente fixar melhor esses conceitos, vamos partir aqui para a resolução de alguns exercícios, né? Esse aí é o exercício 3, né?
do livro do Halliday. Deixa eu só pegar minha colinha aqui e a gente consegue prosseguir. Basicamente, nessa terceira questão, diz o seguinte: uma superfície gaussiana. Opa, acabei me adiantando, não estou conseguindo. Calma, acho que é aqui. Isso. Uma superfície gaussiana em forma de cilindro circular reto tem raio de 12 centímetros e um comprimento de 80 centímetros. Em uma das bases existe um fluxo para dentro, né? Não fala se é a base de cima ou a base, né, superior ou inferior, de 25 microweber. Na outra base existe um campo magnético uniforme, né? Novamente, não fala qual é das bases, eu acho que isso também não é relevante para a gente. Existe um campo magnético uniforme de 1,6, né, militesla. Normal a superfície dirigida para fora. Normal, ali, fazendo um ângulo de 90 graus, né? Determine, letra A, o módulo e letra B, o sentido para dentro ou para fora do fluxo magnético através da superfície lateral do cilindro. Então, qual das equações nós podemos utilizar, né? Das equações que a gente viu anteriormente, a gente pode utilizar para resolver esse exercício aqui. Aqui é muito interessante da gente começar atacando esse problema utilizando a lei de Gauss para o magnetismo, né? Que ele afirmava lá para a gente, né? Que a integral fechada entre o produto escalar entre o campo magnético e o elemento infinitesimal de área, isso aqui necessariamente é igual a zero, né? Beleza. E qual que é a ideia que a gente pode tirar aqui para resolver essa questão? É basicamente pensar o seguinte: a gente vai ter um fluxo magnético variando na base superior, nas bases superior e inferior e na lateral do nosso cilindro, né? Inclusive, é o que ele quer que ele determine, né? É o fluxo magnético através da superfície lateral do nosso cilindro. Então, como é que a gente pode pensar também? A gente pode pensar que a variação total do nosso fluxo, né? Ou seja, a soma, né? A integral do fluxo magnético que atravessa o nosso cilindro inteiro, ele pode ser dado pela soma, ele pode ser dado pela soma, né, pela somatória de todos os fluxos que atravessam a superfície inteira. Ou seja, eu vou chamar de φ1 mais φ2 mais φc. Né? E quem é esses caras? Quem são esses caras aqui? Φ1 representa o fluxo magnético através da base superior, né? Ou inferior, né? Tanto faz. Φ2 é a mesma coisa, né? Em uma das bases, superior ou inferior. E Φc representa justamente o fluxo através da lateral, né? E é esse cara que a gente quer descobrir. Mas olha só que coisa. Esse cara, eu estou dizendo que ele é igual a zero. E estou dizendo que esse cara é igual a esse somatório. O que é que isso significa dizer? Que aquele somatório todinho ali, né? Ele tem que ser igual a zero, né? Ou então, em outras palavras, já isolando a nossa variável, que a gente de fato quer determinar, vai ter que ser, né? Φc vai ter que ser menos Φ1 menos Φ2, tá? Igual a esse cara, né? Igual a zero, a esse somatório aqui, e isolei Φc, né? Passando todo mundo para o outro lado da equação. Beleza. E aí a gente tem que determinar quem é Φ1 e quem é Φ2. Φ1, ele é dado no problema, né? A gente pode assumir que ele é dado no problema ali. É o que ele acabou de falar que nenhuma das bases, né? Você tem esse fluxo aqui. Ah, outra coisa, a gente vai adotar a convenção de que se o fluxo aponta para dentro do nosso cilindro, ele vai ser negativo, se ele aponta para fora, vai ser positivo. Tudo bem? Então, veja só. Já que vai ser dessa maneira, eu vou dizer que φ1 ele vai ser igual a menos 25 microweber. Beleza. Já achamos o primeiro cidadão. Só falta encontrar o Φ2. E para encontrar o Φ2, a gente só precisa prestar atenção no que o próprio enunciado fala para a gente. Ele diz que na outra base existe um campo magnético uniforme e normal à superfície, ou seja, que significa que ele forma 90 graus, justamente, né, com a superfície da base do cilindro, né?
Ou seja, em outras palavras, o fluxo, que é definido justamente dependendo do campo magnético e da área, né? Tá aqui, tá ali elencado ali, né? Então, φ2, ele vai ter que ser igual a quem? Ele vai ter que ser igual, cara, o módulo do campo magnético, né? Já que ele é uniforme, ele é constante. E então, né, passando pra, é como se estivesse passando para fora dessa integral aqui, né? O produto escalar aqui entre eles. Nesse caso é paralelo, né? Então, dá um, né? Esse produto, quer dizer, não é que dá um, né? O cosseno do ângulo aqui vai dar um. E aí eu tenho o somatório da área, né? Que vai dar simplesmente a área, né? A área não depende de mais nada ali. Então fica simplesmente BA. Ou seja, o campo magnético vale 1,6 militesla e a área vai valer justamente π vezes o raio ao quadrado, né? Então, π vezes o raio, né? Vai ser 0,12 passando para metros ao quadrado. Quando você fizer essas continhas aí na calculadora, isso aí vai dar 72,4 microweber. Beleza. E aí ficou mole, né? Ficou mole porque agora é só jogar na nossa equação aqui e mata quem é, né? A gente acaba descobrindo quem é o fluxo através da parte lateral do cilindro. Veja que eu tenho menos φ1, né? E o φ1 ele é negativo, então o negativo φ1 vai ter que ser positivo. Então eu vou ter 25 microweber menos φ2, vai ficar menos 7,2, aliás, 72,4 microweber. Realizando essa subtração, isso aí vai dar menos 47,4 microweber. Então tá aí. Essa aí é a nossa resposta. Beleza? E aí, né, para responder a letra A, ele pede para você determinar o módulo, né? Então o módulo, obviamente, vai ser o positivo disso daqui. Só que como a gente encontrou um resultado negativo, né, para responder a letra B, né? É para determinar qual é o sentido. Como eu falei, né, a nossa convenção vai ser se for negativo é para dentro, se for positivo é para fora. Como deu negativa a resposta, então o fluxo só pode estar entrando no nosso cilindro. Beleza? Vamos partir para a próxima questão. E a próxima questão diz o seguinte: o campo magnético induzido, calma aí, o campo magnético induzido a 6 milímetros do eixo central de um capacitor de placas circulares e paralelas é 2, vezes 10, aliás, 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. As placas têm 3 milímetros de raio. Qual é a taxa de variação de EDT do campo elétrico entre as placas? Tá? Essa questão está ali como nível fácil, né? Mas você exige um pouco de perspicácia para. Não perspicácia, mas eu digo assim, um cuidado, né? Exige um cuidadozinho aqui para você não se embananar na resolução dessa questão. Das quatro equações de Maxwell, a mais conveniente para se utilizar nessa situação aqui é justamente a lei de Ampère-Maxwell, tá? Que é dada, vou escrever aqui, é a integral de linha, não é nem integral de linha, né? Tô falando integral de linha, mas, oh meu Deus, falei errado esse tempo todo. Integral de superfície fechada, né? Uma superfície fechada. É a força do hábito, tá, gente? Só voltar os vídeos aí e quando eu falei linha, na verdade é integral de superfície fechada, superfície fechada, né? Então, pela lei de Ampère-Maxwell, ele diz que essa integral aqui é igual a μ0, ε0, a taxa de variação do campo, aliás, do fluxo elétrico, mais μ0 vezes a corrente envolvida, tá? Só que é basicamente qual que é a ideia, né? Como ele falou que
É porque eu não sei se eu desenho isso aqui, cara. É porque, ó, vê só, analisa comigo. Eu vou desenhar em azul o nosso o nosso capacitor, tá? Perdoe-me o desenho, né? Esse aqui era para ser uma circunferência. Como ele disse que o capacitor ele tem raio, né? Tudo mais ele necessariamente é circular, né? E vou desenhar em preto a região onde ele quer que a gente calcule o campo, aliás, né, que é o campo magnético, né? Ele diz que o campo magnético induzido a 6 milímetros do eixo central no capacitor circulares e paralelas é aquilo ali, né? E, consequentemente, ele quer que a gente calcule o campo elétrico, a taxa de variação do campo elétrico entre as placas. Então, para vocês terem noção, aqui eu vou chamar de R o raio do capacitor, né? R maiúsculo, e em preto aqui vai ser justamente a nossa superfície imaginária. Que a gente vai ter aqui que eu vou chamar de R, beleza? Esse R não tá legal. Vai ficar assim. É um R, tá? Enfim, de cara, como a gente pode imaginar, não tem corrente envolvida no nosso esquema aqui. Ou seja, esse termo da direita, ele necessariamente é zero, né? Então se reduz justamente à lei de Maxwell, né? Para a variação do campo elétrico causa um campo magnético induzido. Beleza. Então, o que é que a gente pode imaginar aqui? A gente vai ter que trabalhar com esses dois termos. O campo magnético, ele é, ele é uniforme, né? Ele deu aqui o dado dele, né? Nessa região que ele quer que a gente calcule, né? Na região em preto ali, ele é uniforme. Consequentemente, esse termo aqui ele sai para fora da integral, né? E fica simplesmente a integral, né? O somatório, né? De todos os comprimentos. Justamente ele vai ser o comprimento inteiro aqui da nossa superfície em preto, né? E o comprimento disso aqui vai ser justamente o quê? Vai ser π, vai ser 2π vezes raio, né? Então, já vou escrevendo aqui. Ele vai ter 2π Rzinho vezes o campo magnético, que vai ser igual a. Aí vamos lá, né? O que é que falta a gente analisar aqui? Analisar justamente a taxa de variação do fluxo do campo elétrico. Veja só, analise comigo. Se, tá? Se o, o fluxo elétrico ele é definido para um campo elétrico uniforme, né? Porque também tem aquela integral lá, né, que a gente já viu. Ele é dado pelo produto entre o campo elétrico, que não varia, pela área, certo? Pela área total, né? Porque vai para fora da integral e integral de dA é A. E quem é a área, justamente? A área vai ser a área do nosso capacitor circular, tá certo? Então, eu vou ter simplesmente o quê? A área do capacitor circular vai ser o quê? Pi raio ao quadrado vezes o campo elétrico. Só que, horas, você não tem justamente a taxa de variação disso aqui, então eu vou derivar em ambos os lados aqui em relação ao tempo, né? Já que é a taxa de variação. E πr ao quadrado é constante, então eu vou ter simplesmente a derivada no tempo do, do campo elétrico. Que é justamente o cara que ele quer que a gente determine. Espera que a mesa digitalizadora está saindo aqui por lado. Então eu vou substituir justamente esse termo, né, esse bicho aqui, né? Eu vou jogar ele ali. Então eu vou simplesmente copiar o mi0, o ε0 e substituir por aquilo ali. Π r ao quadrado dE dt. Eu vou simplificar os π's e já vou isolar direto justamente o que ele quer que a gente calcule, né? Que é esse termo aqui. Então, dE dt
ele vai ser justamente quem? Do outro lado a gente já tem 2RB, né? 2RB dividido por μ0, ε0, r ao quadrado. Deixa eu ver se eu não fiz nenhuma besteira. É exatamente isso. E quando você substituir, né, o Rzinho aqui pelo que ele deu, né? 6 milímetros, né? Não se esqueça que é essa superfície aqui em preto, né? Você vai substituir Rzinho por 6 milímetros, o B pelo que ele deu, né? 2 vezes 10 na menos 7 Tesla. O μ0, o ε0 são constantes dadas. E o R ao quadrado você vai substituir, ou melhor, o R, né? Você vai substituir por 3 milímetros, né? Vai converter em metro e levar ao quadrado. Quando você fizer todo esse procedimento aí, você vai encontrar aí como resposta 2,4 vezes 10 na 3 volt por metro segundo. Então, tá aí a nossa famigerada resposta. Tudo bem? Bom, pessoal, basicamente é isso aqui, né? Uma coisa bem breve realmente aqui, né? Não vai ser nada muito aprofundado. A gente fez algumas questões que o intuito aqui era simplesmente a gente aplicar um pouco dos conceitos desse assunto que ele é um pouco chato, né? Ele é não é chato, né? Eu digo chato não no sentido de ser entediante, mas no sentido de ser um pouco desafiador, né? Às vezes aí. Então o intuito aqui realmente só foi a gente aplicar aqui algumas equações só para pegar um pouco do funcionamento da parada, tá certo? Então eu espero que tenham gostado. Considere deixar o like, se inscrever no canal e é isso. Até uma próxima. Muito obrigado.